Vamos lá, vamos começando aqui, o pessoal vai entrando, a gente vai seguindo para não atrasar. Bom, boa tarde a todos. Queria aqui fazer um agradecimento especial à Thaís, que é a presidente do Prolata, entidade gestora, que já aí há quase 10 anos vem implementando, até mais, né? De 10 anos implementando a logística reversa de embalagem de aço no Brasil. O doutor Marcelo Bulgheroni, que é advogado e diretor jurídico da Abrafat, Associação Brasileira da Indústria, né, de tintas, dos fabricantes de tintas, e a Camille Vieira, que é a coordenadora jurídica da Bralatas, que acompanha diretamente a implementação da logística reversa das latas de alumínio para bebidas. Então, o intuito aqui hoje é também trazer um pouco, né, um olhar do que está em consulta pública, né? Temos aqui, a gente passou pelo plástico, passou pelo papel e papelão e hoje encerra com metal, trazendo aqui um pouco pela leitura que se faz do texto. São textos muito semelhantes, plástico, papel, papelão e metal, com atribuições aos fabricantes de produtos embalados e aos fabricantes das embalagens, havendo uma distinção significativa com relação às metas, as metas de reciclagem e a novidade do conteúdo reciclado. Temos clareza que vários setores têm dificuldade de cumprir com a questão do conteúdo reciclado, especialmente porque os modelos de implementação de logística versus modelos coletivos estão estruturados para coleta, captura e reciclagem, e não intervir no processo produtivo, porque a partir do momento que você trabalha com conteúdo reciclado, você está trabalhando com intervenção, né, ou com introdução aqui, com diretriz no âmbito do processo produtivo, da formação, da fabricação das embalagens, e as próprias metas, salvo melhor juízo, na minha opinião, se você olhar a meta do plástico, com a meta do papel, com a meta do alumínio, com a meta do aço, se a gente somar tudo e dividir por material, a meta é bem maior do que os 30% que estão no plano nacional, no Planares. Então, que também precisa de uma calibração esse tema para não ficar... Veja, se a meta é 30, de acordo com o Planares, tudo bem que nós temos índices já bem avançados, como, por exemplo, de lata de alumínio, que extrapola os 90%, aí se fala em 95%, né? Mas os outros materiais, né? As embalagens de plástico a gente sabe que tem um desafio maior, papel e papelão tem um índice melhor. Então, o intuito aqui é ouvir um pouco quem está à frente, né, deste tema, e a minha mensagem, como já acompanharam os outros encontros, é de instigar a participação. Temos aí o prazo até a sexta-feira que vem, até o dia 2 de dezembro, para as contribuições no âmbito dessa consulta pública, né, das embalagens de metal. Então, que participem, contribuam, porque até aqui, Marcelo, o que me deixa um pouco preocupado, que eu tenho alertado, é o seguinte: são processos administrativos que estão instaurados no âmbito do Ministério do Meio Ambiente. Esses documentos entram em consulta pública. Nós temos um procedimento que prevê consulta, se for no caso de decreto, consulta pública 30 dias, 30 dias oitiva dos órgãos com interface na matéria, como, por exemplo, o Ministério da Economia, o Ministério ou Anvisa, ou que o valha, e depois esse processo administrativo tem um desdobramento, tem uma decisão a ser dada, né, de vai, não vai. Então, aqui é importante que o setor privado, e eu comentei isso agora numa reunião antecedente, da importância do setor privado se falar. E aí leia-se indústria, né, do setor privado, indústria produtora de produto comercializado em embalagem, indústria fabricante de embalagem e entidades gestoras, porque ninguém aqui está se furtando, não é se vai cumprir, a maioria já cumpre. A questão é o como cumprir, que isso não impacte, não interfira na competitividade da indústria nacional, né, de que forma isso é viável, técnica e economicamente. E nós temos um prazo curto para essa demonstração, dos 30 dias. Então, minimamente, o setor tem que provocar um posicionamento, ainda que lastreado por diretrizes, né, diretrizes mínimas, para falar: isso é inviável, ou isso é viável, tecnicamente ou economicamente. Então,
A minha preocupação, o que eu tenho sentido, é que eu externo com vocês, que são líderes aí, referências, executivos e executivas que estão nesse tema, não é de hoje, né? A instrução do processo. Né? Lembrando, mais uma vez, é um processo administrativo que tem começo, meio e fim. E o fim pode ser o encaminhamento para a publicação do decreto. Mesmo ciente dos desafios que nós temos para a implementação, da forma que está lá posta. Então, queria aqui, né, deixar por um diálogo sem pauta, né, mas ouvindo aqui um pouco, passar para a Thaís, que opera, né, uma entidade gestora e já tem aí números, inclusive, né, que extrapolam o do acordo setorial, trabalhando com uma métrica de 28%, lembrando que o acordo prevê 22%. Depois temos o Marcelo, que fala no olhar da indústria, que está aí com o desafio de implementar, de cumprir esse sistema em território nacional e os desafios atrelados, e a Camille, que vem com o setor, que, de certa forma, tem números bem audaciosos e que orgulham o país pelo índice de reciclagem, né, já alcançado, né, e como isso vislumbra, qual que é o fronte, né, para esse segmento. E aqui nós temos, né, setores que têm termos de compromisso, que, por consequência, têm metas mais audaciosas que estão no acordo setorial. Então, eu queria aqui passar para você, Thaís, e te ouvir um pouco, né, passar as suas considerações, as suas impressões, depois o Marcelo e a Camille, e a minha mensagem principal é: o setor privado empresarial precisa ter uma interlocução coordenada, né, sistematizada, porque cada um falar de um lado, cada um sustentar algo, o risco de não ter isso consolidado no âmbito dos processos administrativos e dispormos de uma regra, de um decreto de difícil aplicação, é uma realidade. Então, Thaís, a palavra é sua. Obrigada, Fabrício. Boa tarde a todos. Bom, acho que você citou um ponto aí super importante. Primeiro, a questão do processo administrativo, né? Então, da forma como a gente tem ali o início da consulta, já no final aqui do ano, enfim, a gente não teria um tempo hábil, inclusive, para a oitiva, né, dos outros órgãos, né? Então, a gente já teria aí um desafio bastante grande relacionado à questão do prazo em âmbito administrativo da própria consulta. Aí, falando em desafios, Fabrício, eu queria começar com essa pauta dos desafios que a gente entende aqui em relação a esse decreto, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente traz é em relação ao faseamento do decreto, independentemente das metas que estão aqui descritas, que ele está dividido em duas fases, a fase 1 e a fase 2. Só que, vejam, a fase 1 é uma fase que dura 180 dias. Ou seja, a fase 1 e fase 2, elas estariam dentro de um mesmo período, né? Teoricamente. Então, a gente teria que executar algumas metas dentro de um mesmo período, em fase 1 e fase 2. E a gente entende que, relacionado a essas metas, a gente teria grandes desafios aí. Relacionado ao prazo das próprias fases, fase 1 com 180 dias, depois seguindo para a fase 2 já, e aí entrando na questão das próprias metas que estão ali descritas, a gente entende que algumas são bastante válidas, aí como você bem colocou, que as metas estão bastante descoladas do Planares. No nosso caso aqui, para embalagem de aço, ele trouxe exatamente a meta que está ali descrita no Planares, né? Então, ele seguiu exatamente a meta para o horizonte de 10 anos, ali que está lá descrita no Planares. Inclusive, a primeira meta é uma meta para 2023, que seria de 27,25%, que é uma meta até inferior do que a gente já tem no termo de compromisso, mas daí, obviamente, as metas seriam progressivas, aí relacionadas aos anos subsequentes. Que é um desafio, obviamente, para os demais setores, que teriam metas aí maiores do que a meta, muito maiores do que a meta do acordo setorial, e metas totalmente descoladas do Planares, ali que vem do decreto 11.043. O outro grande desafio, né, relacionado a metas, então eu entendo que a meta que está lá descrita no Planares, enfim, a gente já estava trabalhando para que essas metas fossem atendidas, e aí eu acho que o grande desafio relacionado às metas é a questão da regionalização, né, e daí a gente vê alguns pesos muito maiores, por exemplo, na região norte e nordeste, em relação às regiões sul e sudeste, por exemplo.
a gente vê com grande dificuldade a questão da meta em relação ao conteúdo reciclado, né? Então, a gente acredita que, por exemplo, o conteúdo reciclado, primeiro, que ele não deve ser gerido pela entidade gestora, né, que está ali à frente do negócio. Ele deveria ter uma minuta própria de economia circular para falar sobre esse conteúdo reciclado, e não um decreto que traga a entidade gestora como responsável sobre o conteúdo reciclado. E aí a gente tem um desafio enorme relacionado à indústria de embalagens de aço, e até conversando com a Camille numa outra oportunidade, diferentemente do setor aí de latas de bebida de alumínio, a gente tem um limitante na indústria siderúrgica para a fabricação de aço para embalagem. Então, hoje a gente já tem o conteúdo reciclado na embalagem, a média hoje utilizada é de 18%, e a gente tem um índice máximo aqui de 23% de conteúdo reciclado, no caso de aço para embalagens. Não que os outros tipos de aço usem o conteúdo reciclado nessa proporção. Então, a gente tem aços, por exemplo, de construção civil, que o conteúdo reciclado é 100%, né? Só que a gente tem um desafio aí para o conteúdo reciclado em relação ao aço para embalagens. E a gente entende que é uma limitação técnica da siderúrgica, não é uma limitação técnica que acontece só no Brasil, é uma limitação técnica que acontece na maioria dos países, e os índices que são trazidos ali, a gente não conseguirá cumprir, independentemente de qualquer que seja ele. Então, a gente chega ali no índice máximo ali de 23%, se não me engano, em 3 anos, 3, 4 anos, a gente já estaria no limite máximo da siderurgia hoje, para a inclusão do conteúdo reciclado. E reforçando mais uma vez que a gente entende que essa meta de conteúdo reciclado ela não deve ser gerida pela entidade gestora, ela tem que ser gerida por minutas que envolvam a economia circular e que envolvam as cadeias como um todo, né? O outro ponto de alerta que a gente entende, ponto crítico, ainda relacionado às metas, é a inclusão de pontos de recebimento, né, no decreto. Então, a gente teria a inclusão de pontos de recebimento na fase 1, com um ponto de recebimento a cada 10 mil habitantes, né? Então, isso já tornaria inviável o sistema, nosso sistema Prolata não se baliza única e exclusivamente em pontos de recebimento, então a gente tem apoio a cooperativas, a gente tem os entrepostos, a gente tem a questão da educação ambiental, vinculada à capacitação de redes de ensino, e a gente tem os pontos de recebimento, né? Mas a gente não tem aí como sistema único o envolvimento dos pontos de recebimento. Então, fazendo uma conta assim muito assim por cima, a gente entende que a gente teria hoje um investimento 20 vezes maior do que a gente tem hoje no programa para a inclusão desses pontos de recebimento. Uma fase 1 seria de 180 dias, né? Então, já seria muito complicado que a gente tivesse esses pontos de recebimento já incluídos nessa fase 1. E lembrando que a fase 2, a gente já teria a inclusão dos pontos de recebimento em municípios menores de 10 mil habitantes, e a gente teria que ter um ponto de recebimento para o município, enfim, inviabilizaria totalmente o sistema. Eu acho que só para trazer para a discussão inicial essa questão dos desafios relacionados às metas. Passar a palavra para o Marcelo. Marcelo, muito obrigado, Thaís. E, de fato, ouvindo você que está implementando, né, de fato, não estamos falando em teoria, não estamos falando aqui em texto, né, estamos falando de quem está pondo em prática o sistema. A sua fala aponta para dificuldades práticas, né, de risco de não observância, de não cumprimento de acordo com o que está previsto. Esse é o ponto, especialmente a questão do faseamento. Mas vou passar já o Dr. Marcelo Bulgheroni, advogado do Bulgheroni Associados. Marcelo é diretor jurídico e de Relações Governamentais da Abrafat. A palavra é sua, Marcelo, e muito obrigado também pela agenda. Eu que agradeço de estar aqui com todos vocês. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Bom, Fabrício, já conversei também em privado com a Thaís, contigo. Eu trago
apesar, né, de ter a diretoria jurídica de relações governamentais na Abrafat também, eu ainda sou mais um jurista, né, no próprio escritório, no desenvolvimento das atividades. E o primeiro olhar que eu tenho é sempre do direito. Então, o primeiro comentário que eu fiz, quando eu vi a primeira consulta pública do decreto, que era para plásticos, essa que se encerrou, e agora essas duas, que é mais ou menos o mesmo, porque podemos dizer que é um copia e cola um texto do outro, só trocando o material no texto. A gente tem raríssimas mudanças, às vezes, de um parágrafo. Mas o que chama atenção do ponto de vista do direito é o quanto o decreto tenta legislar. E quando, aí ninguém é obrigado, né, a não ser que tenha sentado nos bancos da faculdade de Direito, mas ninguém é obrigado a ter esse domínio pleno, mas uma coisa é quando se senta numa faculdade de Direito no primeiro ano, o professor vai lá e vai dizer que tem uma ordem hierárquica das normas, né? E um não pode mandar mais que o outro. Então, você tem a Constituição, daí você tem a lei, o decreto, ele vem abaixo da lei, e o decreto não pode falar mais do que a lei, ele regulamenta a lei. Então, o primeiro incômodo que me faz mexer na cadeira é que é um decreto que ele inova e muito com relação ao que a nossa lei da PNRS vai trazer. Ele traz diversos conceitos novos, assim como o anterior, o 11044, trazia, que esse já é um decreto publicado, que não estavam previstos na lei. Então, eu vou falar de vários pontos nessa linha, mas, para mim, eu já começo com insegurança jurídica. Se os decretos, nesse formato, vierem a ver a luz do dia, eu já terei uma dificuldade de previsibilidade jurídica, porque quem não quiser seguir aquele conceito que eu considero expansivo, interpretativo, ou de inovação com relação ao que a lei diz, vai ter a competência para questionar judicialmente isso, e com boas chances de sucesso, baseado naquilo que os guardiões do ordenamento jurídico têm por missão fazer, né? Entrando um pouquinho mais aí, só de uma forma ainda holística nessa proposta do decreto, eu acho muito curioso que eu vejo duas vertentes simultâneas acontecendo, de uma orientação teleológica, mais política, de como se quer propor a organização da logística reversa de metais no país. Uma que é aquela tese que se diz do Estado mínimo. Então, eu vou jogar bastante coisa para o setor privado. Eu vou deixar que se organizem, eu vou deixar que paguem a conta, eu vou deixar que se responsabilizem também. Por outro lado, uma postura de Estado máximo, que diz, vocês pagam a conta, mas eu quero que faça desse jeito. Vocês não têm liberdade de escolher o melhor modelo. Vocês têm que fazer dessa forma aqui que eu estou dizendo, e o caminho é esse. Basicamente, forçando uma corrida de cavalo com antolhos, né? O cavalo, para não se assustar, eu coloco os antolhos para que ele não olhe para os lados e só veja aquele caminho para frente e só corra para frente. A sensação que dá dessa postura do decreto é que eu vou direcionar. Eu vou dizer que, ao mesmo tempo, o Estado não precisa fazer nada, o Estado não precisa gratificar, o Estado não precisa verificar. Entretanto, o Estado quer que se faça deste jeitinho específico aqui. E o resto, eu dou uma liberdade para vocês se organizarem. Isso também contribui, no nosso entender, no entender da Abrafat, com uma insegurança jurídica lá na frente. Por quê? Porque ele põe como uma ferramenta principal de organização, de fiscalização, de prestação de contas, a figura do grupo de acompanhamento de performance. O grupo de acompanhamento de performance não existe na lei. É inovação. Então, vamos pontuar isso. Ele é inovação. O que eu preciso para fazer um grupo de acompanhamento de performance oficial? Não sei. Não está na lei, não tem decreto. É organizado pelo setor privado, e ponto. Pode ter 20 no mesmo modelo? Não sei. A sensação que eu tenho é como se eu tivesse o Campeonato Brasileiro e falar, olha, o Campeonato Brasileiro vai acontecer ano que vem, mas a CBF está meio cansada de organizar. Então, faz o seguinte, se organizem aí e contam os pontos vocês, como quiserem. Então, vem São Paulo, Corinthians e Palmeiras resolvem contar os pontos do jeito deles. Aí forma o Bahia com o Internacional e o Grêmio e fala, vamos contar do nosso jeito. Só que do nosso jeito agora a vitória vale 4 pontos, empate 2 e derrota -1.
para ficar mais emocionante. E eu conto desse jeito, enquanto o outro continua contando tradicional. E aí, essa mesma CBF fala, olha, depois eu quero que vocês me passem como ficou, quem é o primeiro colocado. E se vocês não estiverem concordando, aí vocês criam uma outra liga, o verificador independente, para ele dizer qual que é. Ah, mas cada liga vai querer ter o seu. Não tem problema, vocês pagam e criam mais um, o verificador independente dos verificadores independentes. Que aí também, em um paralelo, é o similar de a Receita Federal delegar também, né? Agora, a gente faz a declaração do imposto de renda e contrata um escritório privado para verificar se eu declarei direitinho o imposto de renda. E se esse não concordar, porque tem outro que acha que eu declarei de forma diferente, não é mais o Estado que fiscaliza isso. Não é mais uma Receita Federal. É alguém também privado, contratado. E quando que eu estabeleço os critérios disso? Para garantir que não prevalecem interesses específicos de um grupo, deixando outros de lado. Como eu garanto que não é só um grupo fechado, às vezes de influência maior da indústria, e deixo o outro de lado. Eu prometi que estava sendo holístico, eu não quero também tomar o tempo demais para falar disso. Mas quando eu falo que os relatórios têm que ser feitos via GAP, eu tenho um problema na execução do projeto aqui. Porque eu desvazio a responsabilidade da entidade gestora e, no decreto, se dá um poder grande. Quem relata, quem reporta é o GAP. Esse GAP, que a gente não sabe como forma, esse GAP que eu não sei quantos podem ter, esse GAP que eu não sei se tem que ter um requerimento para aceitar grandes, pequenos, rivais, pessoas que concordam ou discordam em benefício das leis ou direitos da concorrência. Então, eu preciso dessa clareza. E fica uma pergunta também, por que tirar da entidade gestora a responsabilidade de reportar quando é isso que vem sendo feito até hoje com eficiência? Não é que o modelo não funcionou. Por que também eu digo que é um estado mínimo que permite um funcionamento e supostamente que o mercado se autorregule, quando eu tiro desse mercado e das indústrias a capacidade de negociar os seus acordos setoriais, os seus termos de compromisso? Que é basicamente o que os decretos tentam fazer é destruir essa possibilidade. Falar, tem que ser assim, tem que ser com ponto de recebimento, tem que ser com o fabricante de embalagem buscando resíduo. Esse é o formato que tem que fazer. E eu vou inclusive revogar o outro acordo setorial e não vou negociar. Quando se tentou, especialmente na coalizão, não é que faltou proposta do setor da coalizão para oferecer uma renegociação e a negociação da próxima fase, que é o que se espera. Quando você diz que é uma liberdade para os entes privados, você dá a liberdade. Por quê? Eu estou falando de projetos estruturantes, a princípio. E esses projetos precisam gerar adicionalidade. O espírito da lei é de aumentar o desvio de resíduos que iriam para um aterro ou para um lixão. Vamos lembrar para que a lei da PNRS existe. Eu quero menos resíduo no lugar errado. Eu quero resíduo reciclável sem o reciclado. E o meu objetivo último é esse. E eu preciso encontrar formas com viabilidade técnico-econômica para que isso aconteça. Esse decreto parece não ter esse espírito. Parece ter um espírito um pouco retrógrado, que diz, logística reversa, isso só faltou dizer que tem que buscar na porta da casa das pessoas, substituindo a logística reversa, a coleta seletiva, o serviço público de limpeza integralmente. Porque colocar o ponto de recebimento, que todo mundo que mexe com o projeto sabe que é ineficiente, sabe que é uma forma de educação, mas que não gera volume, é preocupante. Ele acaba sendo muito limitante na forma. E, por outro lado, fala, mas aí, se você não quiser ter todo esse trabalho de fazer gerenciamento, recebimento, acumulação, beneficiamento e encaminhamento, você pode, por outro lado, comprar um certificado. Você pode usar o Recicla Mais, e o Recicla Mais não está sujeito a toda essa restrição de procedimentos que estamos exigindo que se faça na logística reversa, tanto dos metais quanto plástico e papel. Ou seja, eu crio outra distorção e posso criar uma corrida para um outro setor que também vai inflacionar, porque é um setor com maior dificuldade de gerar adicionalidade. Então, eu posso ter um outro problema sendo gerado aí. Eu acho que a gente pode, no debate, entrar mais em detalhes, mas, assim, cooperativa ficou completamente à margem desse sistema. Tem um artigo, meramente, que diz cooperativa pode participar. Eu não sei como a cooperativa participa dessa forma se o ponto de recebimento é outro, né?
A coleta seletiva foi ignorada. Lembrando, a coleta seletiva é parte integral da 12.305 da lei. Ela está ignorada no decreto. A coleta seletiva não faz parte. E, muito preocupante também, o conceito de consumidor. Está lá no começo, bem simplesinho, mas PJ, B2B, virou consumidor. Isso também contraria a lei 12.305, que eu sempre pensei em resíduos domésticos. Quem é o B2B tem seu plano de gerenciamento de resíduos. Então, é uma surpresa muito grande ver a naturalidade com que se coloca qualquer pessoa jurídica que gere resíduos é consumidora. Isso gera um nível de ônus para os projetos, além de pedir que seja por ponto de recebimento, que torna plenamente inviável e ilegal. Mas, mesmo que eu quisesse tratar como legal, não tem como executar, na minha opinião, né? Então, eu queria ter algo para falar que eu acho bom e que não preocupa, mas tem até intenções boas. Por exemplo, tratar do índice de reciclável, mas o índice de reciclável não é o momento, não é o local, nem o instrumento adequado para tratar. Isso aí eu preciso de melhores avaliações. Mas aí já falei mais do que eu tinha me prometido que ia falar e acho que a gente vai se enriquecer melhor com o debate. Excelente, Marcelo. Ótimos pontos. Eu também particularmente entendo que a inspiração pode ter vindo do decreto de vidro, cujo ponto de recebimento são o que eles chamam de canal frio, que é bar, restaurante, hotel, que é mais coerente, que faz sentido, cuja dinâmica é diferente do metal, que é diferente do papel, papelão, que é diferente do plástico. Talvez esse ponto, fundamentalmente, que é um instrumento que reproduz a realidade dos setores que já estão operando. Por exemplo, como funciona o pralato? Você tem os pontos, a consolidação, onde eles estão. Então, trazer isso para um instrumento que reflita a operacionalização. Por isso que eu, mais uma vez, eu sou, né, do adepto a um decreto, um decreto federal que possa contemporaneizar com todos os materiais no primeiro momento, para a gente dar um salto do acordo para algo que aplique-se ao Brasil inteiro. Porque, veja, ainda nós temos essa limitação. Tem 2 bons termos assinados por vocês, aplicável a quem o assina. Mas tem o decreto da isonomia, sim, mas quem cobra? Quando cobra? Quem já foi cobrado? Que é o que a gente enfrenta aí nas discussões, não é? Direto. Então, mas já vou passar aqui para a Camille, para depois a gente voltar aqui, né, para o debate, mas excelentes contribuições, como sempre. Camille. Beleza, gente. Boa noite, né? Quase boa noite. Aqui, boa tarde ainda, restinho de tarde. Bom, eu acho que trazendo um pouco do ponto final do Marcelo, até só para fazer um gancho, para depois eu voltar para as latas de alumínio. Bons pontos, Marcelo, os que você trouxe. A gente também observou muito esse aspecto das cooperativas, até porque vocês sabem, né, que as cooperativas e os catadores são fundamentais para todo o processo das latas de alumínio. Sem as cooperativas e os catadores, a gente não funcionaria como sistema de logística reversa. Então, foi um ponto que a gente observou, os catadores foram deixados até como facultativos em um processo que a PNRS completamente diferente disso. O papel do consumidor também ficou bem questionável, principalmente com relação a... Você não vê nenhum tipo de remuneração, carreando ônus, enfim, completamente desconexo também com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Trazendo um pouco do que você falou, Marcelo, que a Thaís falou e que o Fabrício falou agora no final sobre os pontos de recebimento, PEVs. Imagina se a gente colocar a PEV para lata de alumínio. A gente sabe que todo mundo toma uma latinha e a lata não chega nem no chão, quanto mais num PEV, né? Então, imagina para um setor inteiro, uma indústria inteira de lata de alumínio, investir como está lá no decreto, dizendo que a cada 10 mil habitantes, né, tem que ter um ponto de recebimento. Então, assim, inviabilizaria, a gente não chegou ao ponto de fazer esse estudo que a Thaís falou com relação a quanto isso oneraria, mas provavelmente deve ser mais ou menos isso que você fez aí, Thaís. E para a gente inviabiliza, assim, o
de latas de alumínio para bebidas, a gente firmou em 2020 um termo de compromisso específico para as latas, e aí trazendo um pouco do nosso termo de compromisso, a gente, como setor, a gente acredita nesse modelo estruturado federal. Por mais que a gente tenha um decreto genérico de metais, a gente sabe que dentro dos metais a gente também tem disparates em alumínio, em aço, e que são índice, e que são materiais que são diferentes. Então, e aí trazendo o que você falou, Marcelo, do GAP, desde quando saiu Recicla Mais e agora está lá no decreto de novo, eu estudo para entender esse GAP, e até agora eu não consegui decifrar o que é e o para que desse GAP. Quer dizer, a gente tem um termo de compromisso, a gente gera um relatório anual que a gente tem que entregar com todos esses dados, a gente já entrega isso para o Ministério do Meio Ambiente, esses dados já sobem para o CNI, e agora vai ser montado um GAP, quer dizer, dos metais em geral, quem vai controlar esse GAP? Parece que é o que você falou, deixa lá que eles resolvem o que é que eles têm que fazer, eu quero isso aqui pronto e quero subir em que informação, né? Que tipo de informação? A gente vai subir por material geral de metal? Eu tenho um índice de 98,7, um outro tem um índice de alguma coisa, o conteúdo reciclado é 1, então, desde que saiu Recicla Mais, eu estudo esse GAP, e realmente eu ainda não consegui entender o sentido disso, eu acho que por isso que é importante esse debate aqui. É importante um debate também de participação, como o Fabrício falou, de contribuição. A gente está, sim, num processo administrativo em que a gente precisa manifestar todas essas preocupações do setor. A gente viu que teve uma consulta pública para vidro, e cadê esse decreto, né? Essa consulta foi ano passado, né, Fabrício? E até agora a gente não tem um decreto, a gente fica como setor se movimentando nessa preocupação, sem saber se, na verdade, a consulta pública vai acabar, como o Fabrício falou, em 2 de dezembro, vai dar tempo desse decreto sair esse ano, não vai, a gente tem um novo governo chegando agora, então é muito importante essa mobilização do nosso setor, do setor de metais. Claro que aqui a lata de alumínio, a gente tem todo o sistema de logística reversa que já funciona muito bem, né? Que os índices que estão lá no decreto já são contemplados no nosso termo de compromisso, inclusive o índice de conteúdo reciclado. Mas eu acho que a gente, como setor, tem muito mais, e a gente, como a indústria de metal, tem muito mais para contribuir, principalmente trazendo esses pontos das cooperativas, esse ponto dos consumidores, esse ponto dos PEVs. Eu acho que se tivesse um estudo de viabilidade econômica, né, a gente sempre fala isso, viabilidade técnica e econômica, a gente veria que, para o setor de metais, o PEV não é inviável, talvez seja o que o Fabrício falou, um copia e cola do vidro, porque a gente sabe que o PEV realmente no vidro seja uma forma até do próprio consumidor tirar o vidro da sua casa, porque a gente sabe que não existe, né, essa coleta de vidro, né, não existe essa separação, não tem interesse também, né, nas cooperativas por esse material. Então, a gente precisa tornar diferenciado esses decretos, né? A gente não pode achar que o vidro é um copia e cola do plástico, que é um copia e cola do papelão, que é um copia e cola dos metais, e mudando ali os índices e trazendo isso para a indústria, né? Para os fabricantes, comerciantes, importadores, e aí vocês resolvam e tragam para mim um GAP montado com essas informações para que eu suba para o CNI e que seja cumprido, e aí a gente traz os créditos de reciclagem, e aí a gente traz uma série de outras coisas que ficam meio que incompatíveis com o decreto. Então, e aí trazendo um ponto específico, né, o decreto, assim como os outros decretos, eles revogam a acordo setorial de embalagens em geral, e aí, como a gente está falando agora, e talvez trazendo um ponto mais jurídico do que o Marcelo trouxe no começo, olhando isso, a gente sabe que no âmbito da PNRS, os decretos e os acordos setoriais, eles têm natureza regulatória, então não existe a prevalência do decreto com os nossos termos de compromisso que a gente já tem firmados, né, com o Ministério do Meio Ambiente, mas a gente fica nesse impasse de talvez cumprir
principalmente essa parte do GAP ou de algumas outras coisas que os nossos termos de compromisso não contemplam, né? Então, existe, sim, algumas dúvidas com relação a isso. São esses pontos que eu queria trazer adicionais para a gente agora abrir debate, talvez, as perguntas relacionadas a isso, mas eu entendo também, a gente vai estudar isso com maior profundidade e a gente vai se manifestar também na consulta pública. Eu estava conversando com a Thais, né, Thais? A gente estava num congresso da Abrampa, em Porto Velho, na semana passada, e a gente, com essa coisa toda desses decretos todos saindo, e a manifestação de notas técnicas da Abrampa referentes aos decretos, a gente estava falando exatamente sobre esse índice de conteúdo reciclado, que a gente sabe que é uma coisa que é muito importante, né? Nas embalagens e nos materiais, principalmente porque tudo agora é reciclável, né? Todas as embalagens agora são recicláveis, mas a gente não sabe se é realmente efetivamente reciclado, né? Então, o conteúdo reciclado talvez venha para trazer essa transparência, né, de que realmente aquele produto, aquela embalagem é reciclada mesmo, mas a gente sabe que os conteúdos reciclados têm também suas limitações, como a Thais trouxe, né? O aço tem a sua limitação, assim como o alumínio também tem sua limitação. Para você construir uma outra lata de novo, a gente tem, hoje, 77% da lata é de conteúdo reciclado, mas a gente também não pode chegar a 100%, porque a gente precisa, sim, de um alumínio primário para poder dar a liga, e quer dizer, cada embalagem tem a sua particularidade com relação a isso, então é uma coisa que precisa ser observada. Você não pode pegar o alumínio de um modo geral, ou o aço de um modo geral, e colocar lá um conteúdo reciclado para todo mundo, como se tudo fosse igual para todos. Eu acho que são esses pontos, reforçando, né, as falas anteriores e o que eu queria acrescentar. Maravilha, Camille. Acho que também aqui já deixar, voltando aqui para a Thais, nós talvez enfrentamos um desafio, num primeiro momento, de validação dos instrumentos federais de regulamento à logística reversa, fundamentalmente o acordo setorial e os termos de compromisso, que hoje se reflete, né, numa harmonização nos estados. Então, você vê um trabalho dos estados com a Abrampa, com órgãos ambientais estaduais, buscando um texto harmonioso que converse com a regulação federal, e temos essa expectativa, ou essa incerteza do que vem pela frente em âmbito federal, né? O que pode colocar por terra todo o trabalho feito até o momento e que começa a dar frutos, né? Quando você ouve o Mato Grosso, não, nós queremos seguir a mesma diretriz, Minas, Goiás, trazendo esse alinhamento que dá uma esperança de redução do litígio, né, da discussão judicial, do risco de discussão judicial, uma harmonização regulatória. Você vê um federal que, de certa forma, né, uma proposta, pelo menos, que desarranja novamente esse arcabouço de regulação da logística reversa. Então, como é que vocês têm enfrentado isso, Thais? Como que vocês olham, né, essa dinâmica do federal com o estadual? Como é que o Prolata vislumbra isso? E se, na sua perspectiva, ouvindo os setores e as empresas, você sente que é uma adesão em contribuição para a consulta pública? Eu, de certa forma, ouço, mas me parece ainda, a minha sensação é que são tímidas, né? As movimentações não estão se mostrando de forma organizada, e a minha preocupação é exatamente essa de pulverizar e não ter nada, né? Ser vários chumbinhos e não ter algo consistente que possa dar aí toda a sustentação para um aperfeiçoamento necessário. Obrigada, Fabrício. Você tocou num ponto justamente que eu queria falar agora, né? Eu só queria complementar o que o Marcelo colocou e a Camille colocou também sobre a questão do GAP, né? Então, o GAP aqui, da forma como ele está descrito no decreto, ele reduz, né, o papel da entidade gestora, que é uma grande preocupação em relação a isso. Mas relacionado à questão do decreto, em relação
ao que a gente traz no âmbito estadual, né? Eu olho com bastante preocupação o artigo 62, que ele fala que o decreto prevalece sobre os termos firmados em âmbito regional, estadual e municipal. E é justamente todo esse trabalho que a gente vem fazendo de articulação com os estados para trazer uma mobilização muito maior, para que a gente tenha resultados mais consistentes nos estados. E aí o decreto ele fala que ele prevalece sobre esses acordos, né? E que a gente vê está muito bem hoje alinhado, inclusive com o próprio Ministério Público, como colocou a Camille, né? Então a gente vê, por exemplo, esses fóruns e seminários desenvolvidos pela Abrampa, para que a gente tenha um envolvimento maior de todas as cadeias, uma interlocução maior com o próprio Estado, com os municípios também, e a gente entende que isso daí ele acaba sendo prejudicado quando a gente traz um artigo que revoga e diz que o decreto prevalece. Então, ora, o artigo 73, ele não fala sobre revogação do termo de compromisso expressa, né? No nosso caso, ele fala sobre revogação do acordo setorial. Então, no nosso caso aqui de metais, ele não fala do termo de compromisso em si. Mas quando ele fala da sobreposição em relação aos termos estaduais, boa parte do que a gente está executando, ele cai por água abaixo, porque está de acordo com o que a gente tem firmado com os estados, né? Obviamente usando como, digamos assim, uma espinha dorsal, o que a gente já tem no termo de compromisso federal, alinhado às expectativas, inclusive, dos próprios estados, do Ministério Público, só que ele traz ali uma sobreposição do decreto em relação a esses termos já firmados. Então, a gente vê com bastante preocupação. E outra coisa que você pontuou muito bem, Fabrício, é em relação às manifestações não organizadas, né? Muito pontuais relacionadas aos decretos, né? Então, aqui pela Prolac, a gente tem organizado aí o que a gente vai encaminhar, né, em relação ao decreto. Claro, a gente não pode esquecer que nem todo decreto é ruim também, a gente só fala nos pontos de alerta, mas a gente tem aqui figuras que foram trazidas no decreto como varejo, né? Então, e distribuidores que estavam ali meio que escondidos pela Lei 12.305, dizendo da responsabilidade compartilhada, mas ali não estavam em nenhum lugar. Mas a gente entende que a gente tem pontos aí muito importantes, como, por exemplo, a sobreposição em relação aos termos estaduais. Lembrando que a gente já tem termos firmados com vários estados, como você bem colocou, encaminhamento em vários outros, né? Então, alguns estados que já vêm trabalhando, então agora a gente já está em consulta o estado de Goiás, que entrou no final da semana passada, a gente tem os estados que já estão encaminhando, Minas, o Mato Grosso, provavelmente a gente teremos aí outros estados que farão os encaminhamentos, como, por exemplo, o Espírito Santo, o próprio Rondônia, que está encaminhando aí para um termo. Só que, se o decreto se sobrepõe, não faz muito sentido esses encaminhamentos em nível estadual. Exato, e é isso que preocupa, né, Thaís? Porque, veja, já foi um avanço a gente sair das elucubrações dos estados de normas que destoam do federal, quer dizer, conseguimos, num processo de médio prazo, pelo menos harmonizar conceitos, dinâmica operacional, prestigiar o trabalho junto às cooperativas e associações de catadores e catadores de materiais escláveis, toda essa dinâmica que só quem está implementando, né, tem essa clareza, e a gente pode ter esse balanço de novo, né? Então, sem dúvida alguma, por isso que, mais uma vez, eu sou adepto do decreto multimaterial, trazer todos para o setor, todos para a estrutura, para o cumprimento da obrigação, e depois, com o tempo, a gente vai harmonizando de acordo com as particularidades. Marcelo, a questão do GAP, acho que bom ponto que você trouxe, inclusive. Aí eu posso falar, eu vejo o GAP no caso de medicamentos, e aí que funciona relativamente bem. Também
é um setor talvez mais mapeável do que embalagens, né? Embalagens em geral, em um mundo, né, de entidades, e o papel que ele tem dentro dessa dinâmica. De fato, acho que, Thaís, mais do que papel da entidade, eu acho que, na verdade, é uma terceirização do Estado, né? Ao delegar que o GAP consolide os resultados. Veja, o GAP são pessoas representando entidades das mais variadas formações, grupos, faz sentido, né? Então, alguns pontos que merecem aí uma reflexão. Esse no GAP em particular, que eu falo de medicamentos, tem funcionado super bem. De eletroeletrônicos também tem funcionado bem, mas, sem dúvida alguma, quando se fala em embalagens, o mercado é muito maior, mais difuso e, por consequência, complexo. Marcelo, a palavra é sua. Não, Fabrício, eu acho que você me deu um exemplo bom. Em GAP, medicamentos, por exemplo, eu estruturei medicamentos porque é uma lógica reversa específica. Eu não estou falando de embalagens em geral, eu estou falando de uma coisa que transita mais pelos perigosos, lista taxativa do artigo 33, né? E tem um sistema desenvolvido naquilo. Eu confesso que quando eu fui ler a 11044 e vi a menção ao GAP, falei, puxa, antes de ler o resto, falei, puxa, boa ideia, tem um conselho consultivo, né? Tem um grupo que discuta, que areje os projetos, que busque. Eu achava que ia encontrar isso. Aí fui encontrando uma coisa bem diferente, um substituto, né? Alguém que vem e embola o meio de campo, que traz novas responsabilidades e que não tem clara a cadeia de comando, de onde vem para onde vai, né? Então, eu confesso assim que eu me sinto até hoje um pouco perdido com relação a esse conceito de onde se imaginou que isso poderia trazer mais eficiência, especialmente quando eu não tenho... ele destoa, né? A forma que ele é apresentado, ele destoa de todos os outros sistemas que estão sendo aplicados, lembrando que são bichos diferentes, né? A logística reversa dos perigosos, a lista taxativa do artigo 33, ela pede um cuidado diferente, porque eu estou tratando de questões de periculosidade no manuseio, muitas vezes, do resíduo, ou porque é perigoso manusear, por exemplo, lâmpada, que a gente sabe disso, ou porque é perigoso uma destinação errada, porque aí eu não estou falando só de acúmulo em lixão, eu estou falando de uma coisa que pode contaminar mananciais, eu estou falando de uma coisa que pode gerar contaminação direta para pessoas. Então, ele merece estruturas mais rigorosas, e aí eu posso ter um gap específico desse, eu posso pedir que seja porta a porta. Eu tenho um exemplo, né? Muita gente, quando, né, chega de cara na logística reversa, começa a discutir isso, fala, e o INPEV, o modelo do INPEV, que é um modelo fantástico, e que ele cumpre o que é necessário para esse tipo de produto, né? Mas eu não posso falar, mas tem que servir para recicláveis. Eu falo, não pode, né? Eu falo, muita gente já cansou de me ver falar no passado, no começo das reuniões, eu dizia, gente, a embalagem reciclável, ela tem impacto na saúde pública? Pode vir a ter em alguns tipos e algumas mais que as outras. Mas esse impacto é muitas vezes do acúmulo do resíduo num lugar inadequado, muito diferente de um produto perigoso. E é por isso que a própria lei diz que ela condiciona a exigibilidade dessa logística reversa ao impacto da saúde pública e à viabilidade técnico-econômica. Ela condiciona isso. Então, se eu não tenho viabilidade técnico-econômica, eu não posso exigir além, que é diferente da lista taxativa. E aí eu posso ter custos em cima de custos, o suficiente para fazer o princípio do poluidor-pagador, que é lá atrás a origem, né? Aquilo que a gente tem, o COP27 aprovando um fundo baseado no poluidor-pagador, de certa forma, que é o poluidor-pagador, aquele que cuida da logística reversa. E eu não estou tendo isso no reciclável, a gente está esquecendo. Está tratando o fabricante que invasa em embalagem reciclável, eu estou quase punindo ele por usar uma embalagem reciclável. Se a embalagem não fosse reciclável, talvez eu não tivesse tanto BO para lidar. E isso é uma distorção, né? Eu preciso estimular, até se define lá embalagens, o design de embalagens mais recicláveis, mas uma hora isso se perde. Dá para ver que tem algumas ideias boas, mas acabou ficando as ruins, vamos dizer, que preocupam na execução.
Camille? Vamos lá, eu acho que eu vou insistir mais um pouco nessa premissa de, já que a gente tem nós três aqui, termos de compromisso firmados federais, e aí a Thaís tem os estaduais dela também, insistir em que a gente, como indústria, tem um sistema já estruturado, né? Já tem um investimento em cima disso. A logística reversa da lata não é uma logística reversa que existe com um termo de compromisso, ela já existe praticamente quando a lata foi produzida, né, a primeira vez, e aí eu já estou falando de muitos anos atrás, nos Estados Unidos já tem um sistema de logística reversa implementado. Nós somos campeões mundiais de reciclagem de latas no mundo, então a gente já existe um sistema de logística reversa implementado. Quando a gente firmou esse termo de compromisso foi para aperfeiçoar esse sistema cada vez mais e aí trazer para o nosso termo de compromisso não só nossos índices, a manutenção, né, desses índices de reciclagem, uma vez que a gente está vendo que cada vez mais está se invasando lata, bebidas, né, diversos tipos de bebida em latas de alumínio, vinho, água, enfim. Então, a gente tem esse compromisso de manutenção desse índice. A gente tem todo um trabalho social com os catadores, que o setor inteiro, né, a indústria inteira está investindo nisso, já faz um tempo, e aí agora com termo de compromisso mais ainda, e aí eu não falo só de Abralatas como fabricante de latas, eu estou falando da Abal também, como setor de alumínios, através dos recicladores, né, dos grandes recicladores das latas de alumínio, que estão juntos nesse termo de compromisso. Então, eu acho que o que eu gostaria de frisar é exatamente isso aqui, como que a gente vai resolver essa informação do GAP para poder trazer essa informação que a gente já traz, né? A gente já está, nossas informações já estão lá no CINI disponíveis. Então, é o setor agora, talvez, de metais juntos, para a gente poder ver como é que a gente consegue trazer, talvez, levar essa transparência que a gente já tem lá no CINI, para que isso também não se perca, né? Porque a gente é um setor super positivo, os metais estão aí para provar que é possível, né? Ter índices altos de reciclagem, a gente vem fazendo o nosso dever de casa há muito tempo, a Thaís está aí atrás das latas dela de aço, eu estou aqui atrás das latas de alumínio faz tempo, para a gente poder manter isso. Então, eu acho que a gente não pode deixar se misturar com um monte de outras coisas e talvez perder um pouco dessa transparência que esses setores têm. Eu acho, sim, que as regulamentações, elas são importantes, elas trazem, elas alavancam alguns setores que talvez não estejam fazendo também esse papel, né? A gente entende também o papel do governo com relação a isso, ele quis também, o governo, desde que há 4 anos atrás, ele quis firmar termos de compromisso, quis avançar com o acordo setorial de embalagens de geral, e chamou a própria indústria para conversar sobre isso, e aí esse decreto talvez seja para abarcar quem não está aí, mas esse é o mecanismo para se fazer isso, né? Eu acho que talvez é uma colocação que eu queira trazer aqui para a gente, já que a gente está discutindo isso. Esse é o mecanismo efetivo, né? Esse é um mecanismo efetivo para poder implementar a logística reversa. A gente já tem uma Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010. Até quando a gente vai continuar fazendo decretos e mais decretos ou uma infinidade de outras legislações para poder ter efetivamente uma política nacional de resíduos sólidos implementada no Brasil? Então, essa é a discussão que eu trago aqui para que a gente pense um pouco sobre isso, e é isso, acho que era esse... Bom, ótimo. E aí, na verdade, é o seguinte, o meu ponto aqui é a mobilização, mais uma vez. Eu acredito que o que precisa ligar as pontas. Eu acompanhei um pouco das contribuições das últimas consultas, então, assim, está faltando unicidade, está faltando uniformidade, está faltando coerência, sabe? E aí, eu estou falando da indústria. A indústria precisa se falar, né, para construir essa proposta. E a indústria não é nem A, nem B, nem C, nem D. E o que mais me preocupa geralmente é a confusão, né? Publica-se algo e aí fica, mas veja, teve processo de consulta pública, teve oportunidade para apresentar estudo, tem o relações governamentais que vocês três fazem aqui, tem
toda uma agenda de trabalho que anda com este tema, né? Tendo a técnica, né, como pressuposto, a viabilidade técnica. Então, eu fico um pouco, às vezes, angustiado de ver, o carro está passando, né? E ainda que estejamos num processo, né, político de transição, o tema está posto, né? No âmbito do processo administrativo, no âmbito do Ministério, a consulta pública publicizada, e tem um mérito, acho que aqui vale, né, ressaltar o trabalho feito, né, aqui, em particular, pelo André, que ouviu muitos atores, ouviu, né, muitos agentes do setor privado empresarial nos últimos anos, trabalhou por regulações importantes no Brasil, a ponto de termos os próprios termos de compromisso da própria Balatas, temos acordo setorial de eletrônicos, decreto de eletrônicos, decreto de medicamentos. Talvez uma embalagem seja um pouco, tem impressão de, olha, tentei, mas não, sabe, vou colocar, vamos ver como é que o setor reage. E acredito que é o setor que tem que se posicionar. Acho que o Estado fez o papel dele. Queria passar aqui para as considerações finais, aqui, Thaís, Marcelo e Camille, reiterando aqui o agradecimento de vocês, que ouvi-los e também, né, ter essa percepção de vocês, de como o tema tem sido olhado, né? E, às vezes, eu sei que vocês estão liderando esse tema de forma muito próxima. A minha preocupação está de vocês para trás, está no associado. Entendeu? Porque muitos deles delegam a vocês, né? Querendo ou não querendo, a entidade está tocando, a entidade acompanha, e eles não param para entender o tamanho do tema, a complexidade do tema, o que isso importa, do que nós estamos falando, o custo hoje, o custo amanhã, o custo ontem, o que isso pode significar, o que é importante, né, para a gente ter uma... De novo, nós não estamos falando se vai cumprir, o se já passou. Nós estamos no como cumprir. E eu acho que esse é um ponto importante e que seja aí um trabalho coordenado. Thaís, Marcelo, Camille, vamos lá para as considerações de vocês e para a gente fechar o nosso diálogo aqui. Bom, vamos lá. Acho que as considerações finais envolvem justamente o que você já mencionou aí, Fabrício, a questão da coerência, unicidade na construção dessas propostas, né? Então, eu também dei uma acompanhada nas contribuições dos decretos anteriores. Acho que foram propostas bastante tímidas, né? E aí, como você falou, a consulta está aí, está colocada, está posta. A gente tem que ter uma articulação muito boa para que a gente não caia. O decreto estava lá, a proposta estava lá, a consulta estava lá, e pouco se falou, pouco se contribuiu, e a gente viu que as contribuições estavam bastante desconexas, né? Então, eu acredito que a gente tem que ter uma união setorial nesse momento, né? A gente tem uma boa interlocução aí com a Abralatas, com a Abrafat, com certeza as contribuições elas estão seguindo e vão seguir a mesma linha. É o que você falou, a preocupação é daqui para trás, né, para o associado, mas a gente está tentando alinhar isso também com os associados, né, tentando alinhar, a gente já chamou algumas reuniões para discussão. E eu vou trazer um ponto aqui que a Camille tocou muito bem, né, a gente está falando aí de sistemas que já existem, né, e que já realizam logística reversa há bastante tempo, de forma transparente, sistemas que já funcionam há muito tempo, e aí até trazendo um ponto do decreto, que a gente acabou não falando, por exemplo, quando ele traz a questão de transporte, a gente já tem o transporte regulado no setor, já funcionando da forma que está, já tem o sistema funcionando, e ele traz aqui uma questão de transporte vinculando a B ou C, né? Então, são sistemas, aí reforçando mais uma vez, são sistemas que já existem, que já executam de forma transparente, que já trabalham com volumes maiores que os demais setores, que já trabalham acima da meta, que já têm os termos de compromisso firmados, e como bem colocou a Camille, esse decreto seria a melhor regulação para os que não estão cumprindo, né? Se a gente já tem 2 termos de compromisso firmados das cadeias, das maiores cadeias, a de aço e de alumínio em relação a metais. Então, acho que esse é o recado que eu quero deixar, né? Então, temos muitos pontos de atenção no decreto,
Com certeza, aqui entre nós trabalharemos de forma única e organizada, né, para que as contribuições sejam na mesma linha, entendo que serão, mas acho que o grande recado é que aqui a gente já tem sistemas que já funcionam e já executam a logística reversa há bastante tempo. Ou seja, né, não é de implementar, né? Nós já estamos, é um processo que está estruturado em território nacional. E aí você está falando de aperfeiçoamento. E o aperfeiçoar talvez seja melhorar um pouco do que é feito. Né? Ali, quando traz o detalhamento, parece o começo, né? De vamos começar a implementação, vamos implantar os pontos, e que já tem uma dinâmica já estruturada no território nacional, que já é de longa data. Marcelo? Vou aproveitar o engancho de ambos, da Thaís e do Fabrício. Vou lembrar lá no milênio anterior, quando eu estava ainda para me formar, eu ainda achava que ia ser promotor de justiça, né? E cá estou com vocês. Eu gostava muito da disciplina. Ganhamos um excelente advogado, veja, estamos no lucro aqui. Deve haver controvérsias. Mas em criminologia teve eu lembro que eu estudei com muita atenção a Escola de Chicago. A Escola de Chicago de criminologia é o pessoal que tentou pensar como combater a máfia de Chicago na época e caiu em descrédito. A fiscalização policial da época, né? Porque muitos dos filmes de máfia que a gente assiste hoje em dia são relacionados a essa época. E o que se constatou, com várias experiências que foram colocadas na prática, é que não adiantava subir pena, não adiantava dobrar a pena, colocar prisão perpétua, colocar prisão por execução, se havia impunidade efetiva. O que era mais eficiente era a pessoa, quando saísse de casa para cometer um crime, saber que ia ser pega. Ela tem uma certeza maior que ia ser pega e ia ter a pena de 5, 10, 20 anos que fosse. Mas isso era o fator que fazia ela decidir se ela ia estar ilegal ou não. E eu acho que esse é o conceito que a gente tem que aplicar no que você falou, Fabrício, no que a Thaís falou. Eu tenho sistemas que funcionam. Eu tenho gente que não adota esses sistemas. Eles estão se evadindo da fiscalização. E a abordagem dos decretos, ela não fortalece a fiscalização. Pelo contrário, eu entendo que ela deixa difusa. Eu acho que o esforço deveria ser mais coletivo e engajado do setor, junto com o poder público, em identificar aqueles que não cumprem e dissuadir eles de continuarem descumprindo isso. Existem formas, a CETESB atacou via licença de operação. Se eu tenho isso replicado nacionalmente, eu tenho uma ferramenta. Eu tenho certeza que eu tenho outras. Eu tenho tantas de sanções negativas quanto positivas. Eu posso dar um estímulo também para aquele que se antecipe em cumprir isso, né? Então, eu acho que deveríamos estar pensando em como pegar o que funciona agora e melhorar, ao invés de tentar, na minha sensação, inovar completamente. Que é a sensação, e uma coisa que os associados da Abrafat estão acompanhando, e sentem falando, por que tentar? A sensação é quase uma terra arrasada naquilo que se tem e tentar criar algo novo. E pode haver uma boa intenção, mas isso tem um custo, inclusive, de desistência de alguns que estão adimplentes hoje em dia e vão preferir regredir, dizendo, não posso encarar esse novo, não acho justo esse novo, acho injusto em função daquilo que já funcionava. E aí, Fabrício, o que você disse é fundamental. Os setores de indústria têm que se manifestar, tem que ter a manifestação na consulta pública. É ela que vai dar o fiel da balança do quanto o setor pensa sobre isso ou não, se concorda ou não, se tem uma sugestão melhor ou não para isso, porque isso forma registro, isso integra o procedimento, e não adianta também, depois que houver um decreto publicado e não ter se manifestado na consulta pública, querer discutir a juridicidade daquilo, porque faz parte do processo isso. Foi posto em consulta. É um momento difícil? É um momento difícil. A gente passou por um processo eleitoral extremamente polarizado que tomou as notícias como um todo, as consultas surgiram nesse meio, uma dificuldade de articulação, enquanto todo mundo estava fechando budget, avaliando o risco Brasil para o ano que vem. Depois entra uma Copa do Mundo nesse processo, que a gente sabe que afeta o Brasil de uma forma ou de outra, mas é importante que quem puder se conscientize e traga a sua manifestação. E não tem manifestação errada desde que seja feita a manifestação. A consulta pública é para isso.
Não precisa de uma erudição profunda. O importante é que seja colocada lá a opinião e a preocupação. Por isso a consulta pública, é acessível a qualquer cidadão. Então, a gente tem que trazer ela. E eu acho que movimentos como esse, Fabrício, como você organizar esse webinar, permitir que a gente propague opiniões convergentes, divergentes, e fazer essa construção só ajuda nesse processo, que é trazer essa consciência da necessidade de trabalhar. Ela vai determinar como funciona para todos os públicos, do consumidor ao privado, à indústria. E quanto mais juntos e conscientes trabalharmos, melhor. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço, em nome da indústria, de poder participar disso e contribuir um pouquinho e receber a contribuição de todos também. Excelente, Marcelo. Eu acredito que a mensagem é essa mesmo. Eu acredito que o nosso papel aqui, né, que estamos envolvidos com isso já há muito tempo, é de levar informação, de sensibilizar para a manifestação. Eu acho que você falou foi perfeito. Não tem manifestação certa e errada, tem a manifestação. Precisa fazer. Precisa se inteirar, pelo menos, saber do que está na pauta. Por que isso? Porque, em termos formais, por mais que né, você muito bem apontou alguns itens, né, com eventuais potenciais vícios a serem questionados, em termos de procedimento, estou seguindo a lei, tem o decreto, foi publicizado, teve a oportunidade de se manifestar, e daqui a pouco se publica algo, vocês já não conseguem reverter, até porque, veja, nós estamos falando aqui de reciclagem, de logística reversa, de aumentar os índices. Veja, é uma abordagem convidativa, né, no âmbito de qualquer órgão de controle. Como é que você vai contra? Você está estimulando o aumento da cadeia da reciclagem no país. Então, um ponto importante para a gente estar refletindo. Camille, a palavra é sua. E aí, acrescentando, Fabrício, Marcelo e Thaís, eu acho que essa contribuição na consulta pública, e aí reforçando o que o Marcelo falou, esse webinar é muito importante para a gente poder refletir como indústria, né? Já que a gente está falando aqui os três como indústria, mas isso é da gente também como consumidor, né? Essas manifestações na consulta pública não precisam vir necessariamente da indústria, a gente está falando de um sistema de logística reversa, e nesse caso, de responsabilidade compartilhada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, então é importante os consumidores também, cooperativas, catadores, enfim, todo mundo participar desse processo de consulta pública, como vocês falaram, é o momento da gente se manifestar com relação àquilo que o governo está dando a oportunidade de dizer, a gente dizer, não, isso aqui está errado, isso aqui eu não concordo, isso aqui poderia ser mudado, o momento é esse, vai ficar um registro lá de toda a indústria, dos consumidores, de cooperativas, enfim. E aí, falando aqui, trazendo a Reciclalatas, que é a nossa entidade gestora, a gente vai se manifestar como Abralatas, como Reciclalatas também. Eu espero que todos que estejam aqui participando se manifestem também. Esse é o nosso momento de colocar os nossos pontos, de que a gente discorda com o decreto, a gente quer seguir com o que a gente está fazendo, com a nossa logística reversa que já foi implementada, que já tem, desde que a lata existe no Brasil, ela já é efetivamente implementada. A gente firmou um termo de compromisso exatamente para poder ter metas e compromissos mais robustos do que a gente vem fazendo, principalmente pela parte social, com municípios e estados fazendo cursos de capacitações, com gestores públicos municipais e estaduais. Então, a gente tem metas muito audaciosas para a lata de alumínio, a gente não quer que isso se perca num decreto ou num GAP, ou em qualquer outro espaço. Eu acho que a gente está aqui como indústria e o setor de metais, né, Thaís? A gente é muito unido com relação a isso, a gente sempre conversa muito, a gente sempre conversou muito, e acho que a gente pode estar junto também com outros setores, né? Não só de metais, mas de plástico, papel, papelão, somos todos embalagem, e a gente participa desse processo da Política Nacional de Resíduos Sólidos todos juntos, temos os nossos compromissos, as nossas responsabilidades compartilhadas, e que é importante a gente estar unido nesse momento. Então, eu acho que esse espaço aqui, Fabrício, é muito importante para a gente debater e levar, sim, né, essa voz da indústria, a voz da gente como consumidor, para que alcance outras pessoas, e as pessoas, mesmo quem não saiba, né, que tem o decreto, possa ir lá, espera aí que agora eu fiquei curioso, deixa eu ler aquele decreto ali para ver o que é que eles estão falando, para ver se esse pessoal aí está falando 95, que é isso, deixa eu ir lá olhar. Então, vão lá, olhem, participem, esse decreto não é da indústria, é de todo mundo.
Essa Bem. mensagem também, veja, o webinar tem esse papel também, né, do embalagem de metal, o que é isso, do que vocês estão tratando. E vejam, por mais que a entidade informe, não sei quem informa, né, sempre tem um efeito, né, que reverbera e ajuda que o tema, né, esteja na awareness geral, que tenha o conhecimento e que todos participem desse processo. Então, acho que fizemos o nosso exercício aqui, cidadão, né, cidadã, cumprimos aqui, né, com, acho que o dever cívico de levar informação, de o pessoal estar acompanhando, ter ciência do que está em curso, e, sem dúvida alguma, o papel de vocês, junto com os associados, é fundamental para que a informação chegue, né, chegue no processo de conheça, né, porque, mais uma vez, eu vejo muita terceirização, especialmente com vocês. A Thaís está acompanhando. Já falei com a Camille, o tema está... não, bota no Marcelo que o tema anda. Então, assim, as empresas precisam se apropriar. O ônus é dela, a obrigação é dela. A entidade ela vai estar aqui operacionalmente, trabalhando na defesa do interesse, etc. Mas a obrigação, ao fim e ao cabo, é de quem coloca o produto, ou quem fabrica. Então, precisamos ter aí, acho que esse processo nosso aqui é nesse sentido, de ajudar a levar informação e provocar a participação. Então, aqui, eu agradeço o pessoal que acompanhou aqui conosco. Acho que a gente encerra a fase das consultas públicas. Acredito que o processo formal se encerre no próxima gestão, mas acho que a gente conseguiu aqui, com sucesso, levar a informação. Tivemos aqui, no total, entre embalagens, plásticas, papel e papelão, tal, tivemos mais de 250, 300 pessoas participando, que é o pessoal que está envolvido, que está acompanhando, que está discutindo. Tenho a impressão que a embalagem de aço, embalagem de metal em particular, quando olha alumínio, as pessoas têm o senso comum de está resolvido, então esse tema, veja, vamos pegar o que é problemático, e só que a Thaís deixou muito claro aí o desafio da própria embalagem de aço, o Marcelo, né, traz isso também no olhar de quem usa embalagem, e acredito que a mensagem tenha sido passada. Então, eu queria aqui agradecer a cada um de vocês pelo tempo, pelo conteúdo, sem dúvida alguma, acho que fomenta o debate e ajuda a construção aí de um instrumento melhor, seja um novo decreto, seja um decreto por material, seja um decreto multimaterial, mas as contribuições de vocês certamente vêm, né, no propósito aí de melhorar o arcabouço regulatório. E nós não falamos em deixar de fazer em nenhum momento, que fique bem registrado, né? Estamos olhando para frente, o como implementar e como aperfeiçoar, e não começar de novo. Eu acho que é esse o trabalho, né, que a gente tem que fazer em conjunto. Muitíssimo obrigado, ótima semana, aguardemos até aí o desdobrar de dezembro e janeiro. Obrigado, Thaís, Camille, Tchau, Marcelo e a Fabrício. cada um que acompanhou. Tchau, tchau. Obrigado, fiquem bem. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada.